Olá, eu sou o Liboni e eu sou o diletante profissional. Hoje eu quero falar sobre livros, sobre impressão de livros, sobre papel, preço do papel, essa conversa que está rolando aí já tem um tempo. Isso foi um assunto da minha newsletter. Quem não é inscrito, vai no site diletanteprofissional.com.br, que ali na lateral tem um link para se inscrever. E também tem os textos antigos, tá? Mas é legal você se inscrever porque daí você recebe a newsletter de graça direto no seu celular, tá? O seu celular, e-mail, computador, etc. Mas, enfim, a questão é que quem acompanha o mercado editorial, quem gosta de ler quadrinhos, livros, deve ter visto algumas notícias de que o preço do papel ele tem disparado demais, assim. A matéria-prima só em 2022 subiu 65%. E apesar do papel ser responsável só por uma parte do custo, esse fator faz com que as editoras aumentem os preços dos livros, reduzam os pagamentos dos colaboradores, apertem as margens de lucro e também, todos esses fatores juntos, desistam de publicar alguns títulos. Sim, o livro ele é um negócio. Apesar de boa parte do mercado ser movido por empresas pequenas, por trabalhadores apaixonados, o livro ele é um negócio. Se no fim do dia a conta não fecha, a editora quebra. Teve uma opinião do Varela, da Lote 42, para a Folha, que ele fala que o mercado está num dilema. Que tudo que é digital cresceu em 2020. Mas se você considerar que o e-book está aí há décadas bancando e incentivando, sendo bancado e incentivado por gigantes da tecnologia, é seguro dizer que o leitor rejeitou o formato, segundo o Varela. Para ele, apesar das vendas dos e-books terem aumentado em 2020, o formato como ele existe hoje ele não explora o suficientemente as potencialidades do meio tecnológico. Para ele, o futuro do livro ele fica cada vez mais sombrio, porque o formato digital ele não se provou amigável. Ele acha que a impressão sob demanda é um jeito de driblar a todos os custos, mas ela faz subir muito o valor individual de cada edição. E, na ideia dele, talvez seja melhor a gente valorizar a materialidade do livro, publicar menos e melhor, que é a questão do livro-objeto. E pensando estritamente do lado empresarial, assim, do lado o editor como negócio, ele tem pouca saída, além dessa estrada que leva para a elitização dos livros. Você pode ir para a publicação de sucesso, de vendas, só em formatos de livros-objetos, com projeto gráfico que ninguém põe em defeito, num preço muito alto, e assim o editor tem uma margem de manobra financeira, né? E só que sim, o livro é um negócio, e o mercado como um todo é um negócio, e o jogo é bruto, e quem é grande pode mais. Existe uma coisa, eu não sei se vocês sabem, que chama consignação. As editoras hoje, elas não pagam, elas não recebem pelo livro, na maioria dos acordos com as livrarias, assim que elas entregam o livro. Como funciona? A editora entrega o livro lá para a livraria fica com o livro, e quando o livro vende, a livraria repassa o valor para a editora. Exceto a Amazon, que compra os livros antecipados, mas que exige descontos altíssimos, esse é o modelo vigente de negócio. E a Companhia das Letras, que é uma das maiores editoras, se não maiores talvez em volume, mas uma das editoras relevantes pelos títulos, começou a dizer por aí que vai mudar esse modelo, que ela não quer mais deixar os livros dela em consignação e que os livreiros eles têm que comprar os livros que eles quiserem ficar e se vender, bom para o livreiro, se não vender, é um encalhe lá dele. Do lado dos livreiros, eles temem que essa medida ela prejudique a variedade das obras disponíveis na livraria, porque se você tem que pagar antes e você tem que ter a garantia de que aquilo vai vender, você não vai apostar num livro que você não tem tanta certeza, um livro muito alternativo. Ainda mais que a livraria ela ainda está lutando, né, para se reerguer
com essa competição na internet com gigantes como a Amazon que vivem sem precisar exatamente dar lucro. O editor da Martins Fontes, editor e dono da livraria da Martins Fontes, Alexandre Martins Fontes, ele falou para a Folha que ele não vê como uma notícia, ele fala um teste de mercado. Aumenta a responsabilidade do livreiro. O livreiro ele tem que escolher melhor o que tem dentro da loja. Então, se você for ver, tanto pelo lado da edição como pelo lado da venda, a tendência parece ser clara. O foco é estreito no que vende bem e que dê um bom lucro. Até porque o livro é um negócio. E essa é a cara do futuro dessa empreitada. Né? Uma pessoa rica que lê, né, poucas pessoas que se resumem. Agora, pensa aqui comigo. Se o livro é um negócio, e a maioria das empresas são baseadas nesse conceito de escala, sabe, você já ouviu falar, se você assiste esses programas de empreendedor, essas coisas, a escala é o seguinte, você tem um produto, você vende mais, para com uma margem menor de lucro, ganhar mais. Porque ao vender mais, o produto fica mais barato e vende mais, e você cria uma espiral de venda. Isso é chamada escala, que barateia o produto e garante lucratividade na quantidade. Então por que em tudo isso que eu falei até agora, em nenhum momento o ramo editorial ele parece questionar o que a gente tem para fazer para vender mais livros? Esse é o ponto que ali que o liberal na economia ele se enrola e daí ele lança aquelas ideias paulo-guedianas de que só rico lê no Brasil. Essa afirmação de que só rico lê no Brasil ela pode não ser verdade no momento, ou mesmo no passado, mas ela tem tudo para ser um conceito correto para as próximas gerações. Veja o exemplo das histórias em quadrinho. A modalidade de leitura, a história de quadrinho, a HQ, é uma modalidade de leitura que servia como porta de entrada para a literatura, tanto pelo conteúdo quanto pelo preço de acesso. Você tinha em qualquer banca desse país, e bancas estão em todas as cidades do país, diferente de livrarias que estão em poucas cidades do país. Então, no interior, em lugares remotos, você conseguia comprar por um preço módico uma história em quadrinho. Diferente do livro, que antigamente, principalmente antes do mercado digital, era bem mais difícil de se adquirir. Então, era um preço modesto, estava em todo lugar, as histórias em quadrinho elas eram um meio de comunicação em massa. E hoje, apesar de elas estarem entre os itens mais vendidos, se você pegar a lista, sempre as HQs estão ali. Muitos quadrinhos chegam ali em topos de venda e tem uma vendagem grande, porque por mais que o público afinou, você sai de uma base muito grande que vai reduzindo e afunilando, né? É diferente do livro, que não tinha tanto um público e cada vez que perde é um a menos, assim, fica muito menor, né? As HQs hoje, elas não chegam tanto nas bancas. Se você passar numa banca, são cada vez menos bancas que têm quadrinhos. E os preços estão cada vez menos convidativos. São edições de luxo, um tipo elitista que assim, parece que não tem muita volta. Eu peguei ali, eu fui pesquisar na Amazon uma edição da Sociedade da Justiça, é o que se chama de Omnibus, tá? Então é uma edição com muitas páginas, é uma coletânea de várias edições de quadrinho, mas ela custa R$ 499,90 na Amazon, que em tese vai ter um desconto. Né? Então um livro desse, mesmo se uma hora tiver 50% de desconto, ele vai custar R$ 250. Então é complicado você dizer que isso é uma coisa para muita gente. A grande questão aqui nisso tudo que eu estou falando é o seguinte: o livro ele é um negócio, mas a leitura e a cultura não são negócios. Quando as editoras são deixadas para resolver todas as questões por si mesmas, a tendência é que essa espiral em que se publica cada vez menos para um grupo cada vez menor, ela se concretize, ela se cristalize. Esse é um ciclo que ele só é quebrado com um investimento massivo e multidisciplinar, que envolve educação e a forma como a arte e a cultura são pensadas no país.
Sim, eu estou falando de algo que a iniciativa privada ela pode até ajudar. Você pode ter umas ONGs, pode ter umas fundações, mas que isso daí só para em pé se o governo estiver na frente, estiver ali na campanha, estiver ajudando isso a acontecer. Até outro dia, o Brasil ele precisava de um reforço nas políticas públicas culturais. Mas hoje a gente viu a demolição das poucas bases que a gente tinha. Então a gente está num estágio muito mais crítico. O país ele precisa urgente de lideranças que sejam capazes da população não só acesso à cultura. O importante é que esses líderes eles tenham envergadura moral suficiente para restabelecer que isso, a cultura, a educação, a leitura, a arte, ou qualquer coisa assim, é uma faceta importante da nossa sociedade. A gente voltou num lugar das trevas em que a arte se tornou luxo, porque deixou de ser algo intrínseco do que faz a gente humano. A gente tem que parar de dizer pro povo, para todos, pra gente mesmo, que educação e arte é um capricho. Que educação e arte é uma coisa assim para poucos, é um, sabe, é uma cereja do bolo. Não, educação e arte é o bolo como um todo. A mobilidade social e a melhoria da distribuição de renda, ela também passa pelo poder transformador do aprendizado. E quem precisa ser transformado é justamente quem está mais embaixo. Mas, para encerrar, vou deixar uma frase do colunista da Folha Álvaro Costa e Silva, que é a seguinte: pensando bem, ninguém deveria estar surpreso. Bolsonaro não poderia oferecer o que ele não tem e o que ele despreza: educação. Obrigado quem ouviu até aqui. E se você está vendo no YouTube, eu coloquei uma pintura aí de fundo. Essas pinturas elas têm acompanhado a newsletter. E na newsletter, além desses textos, além de juntar notícias e comentar coisas, eu sempre mando algumas imagens de pintores. Nas últimas semanas foram do Aaron Schickler e nas próximas vão vir outros pintores e você pode conhecer, entender e pensar a pintura, que é uma coisa que eu particularmente gosto. Então, se você quiser, vai lá no site diletanteprofissional.com.br, se inscreve e recebe a newsletter. E obrigado e até mais.